Olá, graça e paz a todos, iniciando mais aqui um vídeo para o canal. Que Deus venha abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero falar para os amados irmãos que estamos vivendo momentos difíceis. Nesses últimos dias, Deus tem mostrado ao mundo uma mudança terrível, uma mudança onde o mundo está vivendo uma pandemia interminável, essa Covid-19, agora veio a essa influência da gripe, essa N32, eu acho que é assim que se fala, N1. Então não é N1, é N3 aí essa influência. Então eu quero dizer para os irmãos, temos que estar atento, ligado, porque o Senhor Jesus está anunciando todos os sinais da sua vinda. Então, irmãos, não há tempo de estarmos desapercebidos. A palavra de Deus, eu quero deixar uma palavra para vocês no livro de Amós, onde o Senhor, ele alerta Amós. A Bíblia vai dizer que Amós, ele era pastor de ovelha, ele estava ali atrás das ovelhas, mas de repente Deus chama ele para ir ali, para Israel. Então a palavra vai dizer no versículo 1, a palavra do Senhor, a palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais via o respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores plantearão e sacar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco. Irmãos, o que eu venho ver nesta palavra? Que ali quando Amós, o Senhor, ele levantava Amós para ir profetizar contra Israel, ali aquele povo a qual tinha deixado os caminhos do Senhor, mesmo seguindo as tradições das festas solenes, seguindo as tradições do sacrifício, eles tinham abandonado o Senhor. Assim como nos dias de hoje, até os que se diz verdadeiros cristãos, muitos têm abandonado o Senhor. Tem cristão aí que são pessoas honestas, verdadeiras e que servem a Deus de espírito, fé e verdade. Mas tem uns que fizeram da palavra do Senhor comércios, fizeram da palavra do Senhor negociata. Assim como Jesus, ele quando entrou ali no templo, que ele viu aqueles mercadores, a palavra vai dizer que ele fez um chicote e expulsou aqueles mercadores dali, porque a casa do meu pai é casa de oração, não é casa de negociado. Então a palavra vai dizer aqui no versículo 5, e exterminarei o morador do vale de Avém, e ao que tem o centro de Bet-Éden, o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui diz o Senhor:
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levará em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod. E o que tem o centro de Asquelon, e porei a minha mão contra Ecrón, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e aniquilou as suas misericórdias. A sua ira despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temar, e ele consumirá os palácios de Bozá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E os reis irá para cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amados, quando o Senhor levanta Amós, ele levanta Amós para pregar para uma sociedade, para profetizar para uma sociedade que tinha abandonado o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, nesta madrugada, já quase 3 da manhã, 2 minutinhos para as 3, o Senhor, ele levanta Amós com autoridade, uma autoridade de profeta. Amós dizia que ele não era profeta porque ele não tinha estudado na escola de profetas. Ele não tinha se preparado para ser profeta. Ele não tinha sido criado por profeta e nem junto com os profetas. Mas, queridos, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Amós, que ele não temia, ele protestava. As suas profecias eram como protesto contra aquela nação a qual se corrompia diante de Deus, contra aquela elite, a elite dos mordomos, mordomia, dos sacerdócios, aqueles que se diziam servos de Deus, aqueles que diziam ser pela lei. O cristianismo daquela época, eles tinham se corrompido. Ele estava corrompido, estavam doentes, porque eles tinham caído na transgressão. É como o cristianismo de hoje. Está doente, o povo transgrediram, o povo se tornaram avarento,
estão na avareza. Então, amados, nós vemos que hoje a sociedade da elite, ela não se importa se você vai morrer de fome, de frio, se vai ser levado pela enchente, pela água ou não. Eles estão em seus palacetes como os daquela época, os príncipes, seus reis. E os ricos daquela época, eles estavam nos seus palacetes, nas suas camas confortáveis. Mas o povo estava gemendo, o povo estava sofrendo. A qual o povo, eles tiravam tudo que aquele povo tinha. E o povo estava vivendo na miséria, porque o povo é que sustentava as mordomias daquele povo daquela época. Hoje não é diferente. Hoje está faltando uma Amós com autoridade. Está faltando verdadeiros profetas. Tem alguns que bradam aí, mas ainda é pouco. Porque o homem tem se acovardado. O Senhor levantou a igreja dele para que denunciasse as coisas erradas. Mas o que as igrejas fez? A igreja se uniu aos políticos, porque eles conseguem usufruir das coisas erradas que os políticos fazem. Então os políticos, eles humilham o pobre, ele pisa, ele esmaga o pobre. E as grandes igrejas aí que se diz, igreja do Senhor, que era para ajudar o pobre e necessitado, que era para fazer a caridade, a obra da piedade, eles não fazem. Como as grandes igrejas aí, como a Católica, Assembleia de Deus, Universal, Mundial, várias igrejas aí, de grandes homens aí, que se diz homens de Deus. As igrejas, ela tem que ser acolhedora, mas eles enricaram, estão nos seus palacetes e hoje eles não se preocupam com a humanidade. As igrejas têm que ser centro de acolhimento, mas as igrejas se tornaram órgão político, não igreja do Senhor. É tanto que a igreja está mais preocupada com a situação dos governantes do que com a situação da igreja e da humanidade. A igreja, ela, em vez de querer que a palavra de Deus se cumpra, ela torce ao contrário para que não atarde a palavra de Deus a se cumprir, porque eles têm tempo mais ainda para enriquecer às custas de pessoas humildes, pessoas honestas, fracos, pobres e miseráveis. Assim como a elite desta nação. A elite desta nação, os poderosos e os ricos se enriquecem na miséria do pobre. Ele se enriquece na desgraça da humanidade. A humanidade caiu em desgraça, em ruína. Mas os poderosos, cada vez eles estão mais ricos, com seus bolsos cheios, suas câmaras cheias de suas novidades. Em todos os lugares que os poderosos vão, tem seus belos camarinhos. Há dinheiro para tudo, para todo custo das suas mordomias, mas Deus está unificando esta nação. Deus está punindo. Seja grandes e pequenos, Deus está punindo, assim como foi nos dias de Amós, que ele profetizava ali contra aqueles reinados, o reino do norte. Amados, assim será nos dias de hoje. O Senhor levantou Amós para profetizar contra Judá, contra Israel. Aleluia, glória a Deus. A palavra vai dizer,
Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe e consumirá os palácios que Queriote Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombetas. Exterminarei o juízo do meio deles, a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Então, meus amados, o Senhor, Ele está falando que o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo no meio desta nação, deste mundo caótico, aonde os homens, eles dizem, Deus não nos vê, podemos fazer o que acontece, o que acontecer, Ele não está nos vendo. Ele esqueceu deste povo, desta nação. Mas não, Deus está vendo, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Ele vê tanto o bom quanto o mal, quanto o justo quanto o ímpio, quanto o homem ladrão, quanto os sanguinários, criminosos. Então, tem muitos homens ladrões que eles não roubam com armas. Eles te roubam no 71. Então eles te roubam na lábias. Eles te roubam sem você sentir que está sendo roubado. Assim, esta nação de hoje, esta elite brasileira, que ela vive da classe pobre, mas ela humilha, ela tenta pisá-lo, matar a classe pobre. Então, amados, vamos cada vez mais nos apegar a Deus, a buscar ao Senhor, porque só Ele pode resgatar o seu povo, como resgatou o seu povo ali no Egito, quando clamaram ao Senhor. Ele enviou Moisés para salvar, para resgatar. Versículo 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Aleluia. Deus, Ele está falando. Nós vimos na Bahia, todo o sul da Bahia sendo engolido pelas águas. Pastor Nicodemos, mas o sul da Bahia está sendo engolido pelas águas. Mas não tem crente naquele lugar? Tem crentes. Tem justo e injusto naquele lugar. Tem justo e ímpio. Tem crente e crencho. Aqueles que se diz crente, verdadeiros cristãos e não são. Porque a palavra de Deus vai dizer, muitos chamados e poucos escolhidos, nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Mas lá em 2 Crônicas 7,14 vai dizer, mas se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu verei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sou baiano também, eu sou ali do sul da Bahia, mas a Bahia é um lugar de muita idolatria. A Bahia é um lugar de muitas festas, como o mundo inteiro está assim, onde o povo esqueceram que existe um Deus.
que existe o dono de tudo, que existe o dono desta nação, que existe o dono deste mundo, que existe o dono da natureza, o dono dos mares, dos rios, dos céus e da terra. Ele manda a chuva quando Ele quer, Ele manda o sol quando Ele quer. A Bahia quase acabou de seca nos anos de 2014 a 2016. Por uns 3 anos, eu creio que entre 2013, 14, 15 e 16. Final de 2017 que veio chuva para a Bahia. Ali, aquela região, veio chover, a chuva era muito pouca e tudo secando. Não tinha mais água. E você vê que tem rios de mananciais de água, mas nas cidades não tinha mais água. Mas você vê agora, Deus mandou chuva para o povo, e o povo mesmo assim não reconheceu que eles passaram por um problema terrível de água, de seca naquele tempo. Mas a palavra vai dizer que Deus manda o mal, o povo pensa que é bem, nem se humilha e nem chora. Mas eu vejo, amados, que agora o Senhor, Ele diz que ia mandar chuva. Se eu não me engano, tem uma profeta que profetizou em 2014 que Deus ia sacudir a Bahia com alagamentos, que os rios iam invadir as cidades e que ia ser uma catástrofe. E aconteceu, e está acontecendo. Ah, irmão Nicodemos, mas você não tem dó? Eu tenho dó. Porque a palavra de Deus diz, na palavra de Deus que a palavra do Senhor diz assim: entra na tua casa e fecha a tua porta sobre si, porque eis que eu descerei para julgar a terra. E o Senhor, quando Ele desce para julgar a terra, seja quem for que estiver lá, irmão, seja justo e ímpio, vá embora. A Bíblia diz que o Senhor castigará o justo junto com o ímpio. Então, meus amados, é por isso que eu digo para você, nós estamos vivendo tempos igualmente, os tempos de Amós, os tempos ali de Jeremias, quando ele profetizava ali contra as atrocidades de Zedequias, e ali a corrupção de Jerusalém, do povo que tinha se desviado da palavra do Evangelho. No versículo 6, contra Israel, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato, suspirando pelo pó da terra sobre cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entra a mesma moça para profanar o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas apanhadas dos pobres, e na casa dos seus deuses bebem vinho dos que tinham mutado. Então, todavia eu destruirei diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros e forte como o carvalho, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Então o Senhor está dizendo aqui a respeito
daqueles que verdadeiramente, aqueles que humilha o pobre, aquele que multa o pobre para tomar as suas economias, para tomar aquilo que lhe resta. O Senhor está dizendo que destruirá. Quando o homem pensa que é muito grande, Deus poda ele por cima e arranca as suas raízes por baixo. Assim tem muitos se achando grande, tem muitos se assentando como Deus, muitos se achando ser um Deus na terra. E Deus está vendo tudo isso. Deus está contemplando tudo isso. E por Deus estar contemplando tudo isso, o Senhor está assolando a terra, a nação, a humanidade, com pandemia, com fome, peste, guerra. A guerra está no mundo. Mas eu não vejo guerra porque você não sabe o que acontece no país, no mundo, no Brasil e no mundo. A fome está matando. O povo estão sofrendo. Então por isso eu digo para você, ore, meu irmão, ore. Busque a Deus. A palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque, meus irmãos, o Senhor breve virá. E tudo isso acabará. A palavra do próprio Deus diz que não ficará nem raiz nem ramo. Está lá no livro de Mateus. Ele diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus irmãos, vamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar, invocar enquanto está perto, tá? Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Eu quero que você fique com esta palavra. E se você pode ajudar o teu próximo, ajude. Se você pode fazer alguma coisa por ele, faça. Mas não deixa de fazer, tá? Porque Deus abençoa aqueles que abençoam alguém. Aqueles, a palavra vai dizer que o Senhor, quando vier, a palavra vai dizer que Ele vai dizer assim, eu estive nu, não me desse o que vestir, estive fome, não me desse o que comer, estive sede, não me desse o que beber, estive preso, não me visitaste. Então a palavra vai dizer que esteve doente, também não visitaste ele. Então o que eu vou dizer para você, meu amado? O Senhor Jesus diz assim, que muitos vão perguntar para ele, mas Senhor, desde quando nós te vimos nu, com fome, com sede, com frio, ou preso, ou doente? O Senhor vai dizer assim, quando fizeste o bem àquele pequenininho, foi a mim que fizeste. E quando deixarem de fazer o bem àqueles pequenininhos, àqueles necessitados, também foi a mim que deixaste de fazer. Então, por isso, se você pode fazer o bem, faça. Que Deus abençoe a tua noite. Oramos ao Senhor. Altíssimo soberano Deus, Pai que está no céu, Senhor da glória, Pai amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nesta noite, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. Pai querido, Deus amado, pedimos a cooperação do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha habitar no nosso meio, no meio de nós. Papai querido, visita aqueles que estão nesta hora orando, buscando a Tua face, a Tua presença. Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, Santo de Israel, Pai, vai resplandecer a Tua glória sobre as nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, vai abrindo o entendimento desta nação, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, converte esta nação, Pai, tenha de misericórdia deste povo. Meu Deus, visita os hospitais, aqueles que estão no leito da dor esperando pela bênção. Pai querido, visita, Papai, as cadeias, os presídios penitenciários, os moradores de rua, Pai, as crianças abandonadas, os velhinhos abandonados. Meu Deus, meu Pai, tenha de misericórdia da prostituta, o prostituto, Pai. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia do drogado, do alcoólatra.
Pai querido, Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, liberta estas vidas, essas almas. Pai amado, Deus querido, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Pai querido, tenha misericórdia daquele que está passando por momento de depressão, momentos, Pai, terríveis, caóticos, querendo tirar até sua própria vida. Pai, vai jogando por terra o espírito da morte, aniquila, Pai, toda obra satânica, meu Deus, meu Pai, vai curando, meu Pai, as enfermidades, repreende a enfermidade no meio da minha casa, no meio dos meus filhos, meu Pai, cura minhas crianças, a Vitória, o Nicolas, Emanuele, repreende todo o mal, meu Pai, a gripe, a febre, o resfriado, na vida de cada um, ó Pai, daqueles que estão enfermos, meu Deus e meu Pai. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, abençoa, papai, os pastores que pregam a tua palavra, a verdade, aqueles que anunciam o teu evangelho, os missionários, mundo afora, missionários, Pai, aqueles que testificam Jesus ressuscitado, Deus, o Cristo vivo, Filho do Deus eterno. Meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, permaneça conosco. Abençoa cada inscrito do canal, meu Deus, meu Pai. Visita cada um dos teus servos, Pai. Tenha misericórdia lá dos filhos do irmão Romaldo, Pai. Oh, Deus poderoso, cura aquelas crianças, Pai. Repreende todo o mal. Visita os 3 filhinhos dele lá, Pai. Dá vitória para a tua glória, Pai. O Luiz de Jesus, Pai, a Vitória, Pai. Também o Emanuel, Messias, os filhinhos dele, Pai. Repreende a enfermidade. Cura, visita o lado do teu servo para a tua glória, meu Deus, meu Pai. Eu te peço e te agradeço por esta madrugada na tua presença, Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos dá uma noite reparadora, uma noite abençoada com teu Filho amado Jesus Cristo, ventilada com teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, visita o meu Pai no sul da Bahia, Pai. Guarda, protege, livra de todo mal meus familiares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Permaneça com todos, graça e paz. Fica na paz do Senhor.